Olá meus amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vamos testar a famosa e muito bem recomendada torre de tintas cremosas da Color Make. E com tudo isso, produzir uma maquiagem artística maravilhosamente criativa para iniciar essa nova fase que estamos começando por aqui. Bora lá? Bom meus amores, estamos começando mais um vídeo aqui no canal e eu já tô tão acostumado com o TBF porque hoje também é um conteúdo que eu tô gravando, inclusive já fiquem ligados porque logo mais vem aí, que quando eu fiz assim eu já ia puxar assim, mas estamos gravando agora um vídeo pro canal e no vídeo de hoje eu vou testar com vocês a torre de tintas cremosas da Color Make. E quando eu digo de um novo processo, de uma nova fase, é porque agora, gente, se a gente já surtava na maquiagem e ativava a criatividade e trazia esse lado mais artístico, conceitual, meus amores, a partir de agora é ladeira abaixo. Mas antes de qualquer coisa, eu já vou começar pedindo para que, caso você que esteja aí me assistindo não seja inscrito aqui no canal, inscreva-se para continuar acompanhando todos os conteúdos, né? Não esquece também de deixar o seu like para incentivar e qualificar esse conteúdo de hoje mais especificamente e principalmente, meus amores, de ativar o sininho de notificação para ser notificado assim que sair vídeo novo por aqui. Bom, estamos aqui com a famosa torre, né? Vou abrir aqui com vocês e eu vou dar alguns direcionamentos básicos em relação à informação do produto antes de aplicar de fato no meu rosto, tá? Já queria dizer que hoje tá um calor babadeiro, inclusive eu tô suando pra caramba, mas eu tô com a pele limpa e hidratada, já que a gente não vai usar nada embaixo, porque a gente vai fazer uma base como se fosse um rosto branco, porém com um pouco menos, como é que eu posso dizer, de produto mesmo. A ideia não é exatamente firmar um rosto branco, é mais fazer um fundo bem claro para o que a gente vai produzir nessa maquiagem de hoje. Mas antes de qualquer coisa, eu vou dar algumas informações em relação a esse produtinho aqui para vocês. A primeira delas é que eu não comprei de forma presencial em alguma loja, eu comprei na Shopee e a entrega foi bem tranquila, foi bem rápida. Óbvio que eu escolhi um produto, né, um vendedor nacional, eu acho que deu menos de 2 semanas para chegar aqui em casa. Não vou lembrar se foi 24 ou 26 o valor, mas foi nessa faixa mais ou menos, usando um cupom de desconto que eu tinha, mas é mais ou menos nessa fração assim. E também, essa foi a opção mais bem embalada que eu consegui encontrar dentro dos comentários. Como vocês viram, veio nessa caixa, dentro dessa caixa, na verdade essa caixa veio dentro dessa caixa, e ela também tá muito bem embalada aqui dentro, ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Ela vem assim. Ela vem as duas aqui, ó. Então, em decorrência a qualquer atrito, eu acredito que não vá prejudicar. Bom, como vocês estão vendo aqui, a gente tem duas torres, mas que se a gente quiser a gente junta e faz só uma. Na verdade eu não sei se essa aqui dá pra juntar, mas acho que não. A gente junta tudo mais, organiza as cores certinho. Inclusive algumas delas eu provavelmente não irei usar, mas aí a gente vê o que a gente faz depois. E cada um desses potinhos, que são 10, né, 5 aqui e 5 aqui, tem 4 gramas. Pelo que eu vi e já imaginava, mesmo que pareça pouco, isso aqui rende muito, tá? Inclusive, a maioria dos maquiadores que eu acabei consultando para usar essa torre me indicou algumas coisas para auxiliar na questão da aplicação do produto. A primeira delas foi usar alguma maquiagem, alguma coisa para deixar essa fórmula mais emoliente. Pode ser ou uma bruma ou um próprio fixador, né, aqueles Fix Finish, acho que é mais ou menos isso que chama. E ao invés de usar esponjinha de maquiagem, utilizar essas esponjinhas de louça, porém as mais macias possíveis. Eu já tinha essa aqui, que eu tinha inclusive testado com outra coisa, mas eu comprei uma amarela dessas tradicionais, só que essa aqui é bem macia, eu até testei lá no supermercado, e ela foi bem baratinha, acho que foi 2 e pouco, porque se usar na esponjinha de maquiagem vai manchar muito, e aí você teria que ter mais ou menos uma esponjinha de maquiagem para cada cor ou subtom que você vai usar dessas tintas. Porque, inclusive, essas tintas aqui, elas são à base de óleo, tá? Então isso é muito importante de ser dito. E espero que o fato de estar muito calor hoje, porque afinal eu moro no norte, né, no Pará, hoje atualmente na capital do meu estado,
não seja um problema. Mas vamos lá. Outra coisa, tá no pote da Nivea, mas o que tem aqui dentro é maisena. Isso foi outra coisa que me direcionaram, falaram que é muito melhor investir nesse tipo de pó, que não é exatamente um pó facial, mas que funciona como para essa torre aqui. Porque como você precisa de muito pó para selar, porque isso já garante 70% do acabamento e do resultado final da sua maquiagem, investir num pó mais profissional, que seja mais caro, é um pouco complicado, principalmente para quem está começando e quer investir em relação a mais testes nesse mundo da maquiagem. Bom, hoje a gente vai fazer uma maquiagem um pouco mais diferente. Eu tô aqui com algumas aplicações que eu vou colocar no meu rosto e a gente vai fazer todo um babado aqui por cima de tudo isso. Então a primeira coisa que eu vou fazer é prender o meu cabelo pra gente começar essa maquiagem aqui. Eu prometo que vai valer a pena ficar olhando pra esse cabelo assim no final, tá? Eu prometo que vai valer a pena. Mas já prendi aqui o cabelo e a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é colocar essas aplicações. E vou colocar inclusive da maior pra menor, porque eu acho que isso já vai me ajudar na hora de compor certinho. Eu deveria ter pego a pinça pra colocar. E isso aqui é papel contact, tá? Só para nota de informação. Eu deveria ter pego a pinça para colocar. Peguei? Não. Mas depois, se precisar, eu dou uma apertada com a pinça nos cantinhos. Talvez a maioria de alguns processos dessa maquiagem seja amarrada, porque como a gente vai estar com coisa literalmente grudada na cara por 80% do tempo, em alguns momentos talvez eu não possa falar muito com vocês para garantir um acabamento melhor no resultado da maquiagem. Mas por enquanto eu já posso falar com vocês, vamos lá, né? E com o cabelo aqui, a gente vai usar uma escova de dente que eu não uso mais para fazer acabamento na maquiagem. Eu vou até pegar com ela esses baby hair, que não são nada baby, né? Porque meu cabelo tá enorme ultimamente. E aí, pra prender de novo, porque soltou aqui. Baby hair, quase 1 metro de cabelo. Ai, Jesus. Vamos colocar aqui essas outras menores. E era pra isso que eu devia ter trago a pinça, porque essas aqui, gente, pra abrir é um perrengue, viu? Caso vocês não estejam entendendo nada porque eu tô colando um monte de folha preta na cara, a referência dessa make é de uma criadora que eu comecei a acompanhar logo quando eu pensei em fazer essas maquiagens mais disruptivas, essa parada mais editorial, que atende pelo arroba de Microsoft. Eu tenho certeza absoluta que esse não é o nome dela, né? Por motivos óbvios. Mas eu não sei dizer exatamente agora como é o nome dela. Mas se eu conseguir essa informação, eu coloco aqui na edição pra vocês, tá bom? Fiquem tranquilos. E como eu já tinha dito lá no começo, que eu até brinquei, né, que eu tava fazendo essa transição do nada,
Esse vídeo também é um TBF, que é um quadro maravilhoso aqui do canal e lá do Instagram também, onde a gente reproduz makes que eu já fiz, só que com uma nova roupagem e principalmente trazendo um pouco mais de evolução em relação à técnica, produto e acabamento. Hoje, se Deus quiser, não será diferente, tá bom? Então estamos aqui. Eu não sei onde eu coloco essa aqui. E gente, uma coisa que tem acontecido muito ultimamente é me dado acne. Tô com muita acne no rosto. Principalmente aqui nessa região daqui e daqui. Na testa não tem me dado mais tanto quanto me dava. Mas aqui embaixo, pelo amor de Deus, eu não sei se vai grudar aqui porque tá muito suado aqui embaixo do meu queixo. E como isso aqui é adesivo, talvez não grude. Bom, agora a gente vai pegar o branco, tá? E vai aplicar no rosto como um todo. Dica número 1. Ao invés de você aplicar o que você vai usar para diluir na tinta, aplica na esponja. Vai economizar muito mais produto e vai conseguir garantir inclusive uma cor muito mais uniforme se você for espalhar essa tinta num contexto geral da sua maquiagem. Então, aplica. Pega aqui a tinta, ó. E batidinhos, meninos, batidinhos. Bom, meus amores, mesmo que o espelho nesse primeiro momento tenha tapado, eu comecei aí a aplicar a tinta no meu rosto, tá? Eu usei aquela esponja laranja que eu tinha e ela não estava umedecida. A única umidade que ela tinha era da bruma que eu usei nela para diluir um pouco mais a tinta. E já vou começar dizendo que esse é um processo que eu me arrependo um pouco, porque eu devia ter umedecido. E sim, a gente vai aplicar em cima da sobrancelha. E se respingar um pouco nessa parte do cabelo também não tem problema, tá bom? Eu acabei não umedecendo porque, como eu já tinha citado, essa tinta é a base de óleo, então eu tava com um pouco de receio de misturar essas duas coisas e acabar prejudicando no resultado final da maquiagem. Porém, assim como qualquer esponja para o rosto, é necessário umedecer. E essas que não são exatamente e especificamente para isso, mais necessário ainda, né? Porque os poros dessas esponjas geralmente são, sei lá, 10 vezes mais dilatados do que os poros que a gente usa nas esponjinhas de maquiagem. Então, se você for fazer com a esponja, ou umedece ela, né? Dá uma molhadinha lá, seca direitinho para não ficar excesso de água, mas para os poros ficarem um pouco mais fechados. Ou também, outra técnica que eu vi é espalhar ela com a esponja, né, essa sem umedecer, e depois dar acabamento com uma esponjinha de maquiagem que já consegue trazer um efeito mais profissional para sua pele. Como nesse caso eu só estava fazendo um fundo, né, com esse branco, acabou que não deu muito problema. Óbvio que se vocês derem um zoom, vocês vão ver que tem algumas partes que estão meio abertinhas assim da pele, muito por essa questão do tamanho e da dilatação dos poros da própria esponja. Mas quando for fazer uma pele colorida, algo que você queira, né, um acabamento bem mais polido realmente, é ideal que você use a esponjinha de maquiagem para dar o acabamento, principalmente nos esfumados e nas iluminações. Como aí, por exemplo, mesmo sabendo que só era um fundo, no centro do rosto eu acabei concentrando um pouco mais de branco para não perder tanto a dimensão do rosto que eu tinha, obviamente, antes de aplicar a tinta como um todo. E aí já fui dando acabamento e etc, onde eu achei que não tinha ou precisava de um pouco mais de tinta.
Nesse momento eu dei a minha boa pausa para beber uma água porque estava realmente muito calor, e já que a gente está no período de pausa, aproveita para compartilhar esse conteúdo com os seus amigos e assim incentivar ainda mais as minhas produções por aqui, tá bom? Agora a gente vai usar esse tom de verde da tinta, tá, da Torre, para fazer a parte do esfumado. A gente não vai preencher o rosto como um todo, a gente vai usar simplesmente nas bordas desses adesivos. Bom, eu apliquei numa outra esponja, inclusive até apontei aí pra estampa, porque a ideia era meio que reproduzir a estampa da blusa que eu tava usando no meu rosto. Fui carimbando e no primeiro momento eu não vou mentir pra vocês, eu achei que ia tirar a tinta que tava embaixo. Tanto é que se vocês verem eu tô com a cara meio assustada. Mas na realidade eu acho que é porque eu tinha colocado um pouco de bruma demais assim, e aí deu uma umedecida muito forte na esponja. Mas aí depois ela já foi criando o aspecto que eu queria, que era essa coisa de tinta mais respingada. Pra ser muito sincero, eu até que gostei da ideia de criar um pouco mais de textura com o fato de não ter ficado exatamente tão liso dentro da esponja. Inclusive outra coisa que aconteceu foi que acumulou em algumas regiões essa tinta, porque obviamente ela não é uma base, por exemplo, que a gente coloca, e mesmo até base acumula, né, se a gente usar de forma inadequada. Então eu acabei dando um truque, dando uma esfumada com esse verde onde tinha acumulado, para tirar essas marcações, como no olho, na pálpebra, em alguns cantinhos e etc. E aí eu comecei a fazer a ligação entre uma folha e outra, para que não ficasse uma coisa nem tão chapada, nem tão dividida assim. Se vocês verem, digamos que sai do centro do rosto o branco e vai trazendo esse verde. E logo depois a gente começa a parte essencial dessa maquiagem. A gente vai dar os contornos e iluminações dentro primeiramente de mais uma aplicação de branco, tá, em cima desse verde que a gente acabou de aplicar. Isso vai garantir um efeito de luminância assim. Se vocês verem na maquiagem original ela faz isso, porém eu decidi fazer com um pouco menos de intensidade para conseguir depois selar tudo com a maisena. Bom, meus amores, para selar, além da maisena, a gente vai usar disco, tá? Esse disco de algodão descartável, que é melhor. E também a gente vai usar paleta de sombra para as partes com cor e um pincelzinho, né? Para conseguir ajeitar tudo direitinho. Bom, vou começar tacando maisena na cara. No primeiro momento vocês vão ver que eu tô com um pouco de dó, que eu tô assim, ai não, só um pouquinho, vamos lá, com calma, vai dar tudo certo. Inclusive nessa hora eu já tava até descolando o negócio, porque, gente, tava muito calor. Muito calor. Nossa, é maravilhoso narrar esse vídeo agora depois, porque eu posso expressar o quão calor estava nesse momento, porque eu não podia falar, né? Bom, como vocês estão vendo, nesse primeiro momento eu fui com um pouco mais de calma. Falei, não, estamos selando aqui, vamos de boa. Mas depois, de um certo momento pra frente, eu falei, não, isso aqui vai ter que durar. Eu vou ter que selar isso direito. E aí eu peguei, gente, muita maisena. Muita maisena. Eu selei com muita maisena. E eu acho que isso ajudou muito, inclusive, no acabamento final. Porque como eu disse lá no começo, acredito eu que pela escolha da esponja, principalmente, o acabamento real, assim, da pele tava meio furadinho, assim, dava pra enxergar alguns errinhos bem evidentes, mas depois de selar, isso acabou ficando um pouco menos perceptível. Não vou dizer um pouco mais perfeito, porque aí eu vou estar mentindo, mas acabou ficando um pouco menos perceptível. Inclusive, uma coisa que também foi um pouco difícil foi porque como tava muito calor e eu tava suando muito, o adesivo começou a escorregar, e aí quando eu passava o pó, ele vinha pro lado. Então eu tive que depois dar uns acabamentos de limpeza também nessas partes mais sem a maquiagem, porque acabou sujando principalmente do pó, que no caso aí era a maisena, né, dentro dessas regiões. Como vocês podem ver aí, nesse momento especificamente eu já tinha pegado, ó, segurado na mão e tacado maisena na cara. E eu acho que isso é muito importante, assim, porque real, assim, no primeiro momento eu fiquei com um pouco de medo. Eu tenho rinite também, isso era um problema. Eu falei, meu Deus, se eu tacar muito pó aqui eu vou morrer espirrando. Mas não aconteceu, não aconteceu. Taquei bastante pó, né, principalmente nessas áreas do branco, nas iluminações. E como vocês podem ver, a partir do momento que a gente aplica o pó nas partes que tem cor, como no caso, né, dessa maquiagem no verde, ele vai perdendo a intensidade, ele vai perdendo o brilho. E principalmente a questão dos degradês acabam se perdendo, porque ele vai ficando bem mais opaco. Então, para trazer isso de volta, a gente vai usar primeiramente esse pincel para limpar os excessos, tá, de maisena. E depois o mesmo pincel a gente vai usar
para trazer um pouco mais de dimensão dessas cores usando uma paleta de sombra. Nesse caso eu usei essa paleta bem, característica que vocês já viram várias vezes aqui no canal. E nesse primeiro momento eu acabei só carimbando de certa forma, só aplicando realmente as cores em cima do verde, porque eu não queria esfumar exatamente, para não perder exatamente a dimensão de uma coisa aplicada dentro da potencialidade dessa maquiagem. Então eu realmente só fui carimbando as cores. Não sei se talvez eu tivesse esfumado, tivesse ficado um acabamento um pouco menos grosseiro, mas nesse primeiro momento eu achei que não precisava esfumar. Depois, quando eu fui dar os acabamentos, eu acabei dando mais esfumada para conseguir um acabamento melhor. Logo depois disso, meus amores, eu já fui também dando mais uma carimbada com mais um tom mais escuro para conseguir essa dimensão que a gente queria. Pegando outra paleta de sombras, eu peguei um tom de verde, que é meio luminoso, e fui fazer a pálpebra. Como lá no começo eu tinha falado, a pálpebra tinha marcado muito e inclusive acumulado o produto. Então eu decidi tacar esse verde para primeiramente disfarçar isso. E como eu vi que dava para fazer um esfumadinho, dava para fazer alguma coisa, eu decidi fazer essa coisa mais unilateral, juntando um olho do outro e esfumando inclusive algumas folhinhas com isso, trazendo um pouco mais de dimensão para a maquiagem, porque eu achei que ficaria legal, daria um posicionamento bacana. E é assim, gente, a criatividade aí ao decorrer do processo, descobrindo as coisas. E agora vem um toque de textura nessa maquiagem. Eu acabei utilizando essa escova de dente. Nossa, e eu juro pra vocês que na hora que eu pressionei essa escova na tinta, eu peguei um susto, porque ela afundou de um jeito. Eu falei, acabei com a tinta, já acabou metade do pote aqui. Mas não, tá? Depois ela volta. Como vocês estão vendo, eu fui só, espirrando ao decorrer da minha maquiagem como um todo. Talvez de longe não apareça tanto, mas esse é um efeito que eu aprendi inclusive com alguns maquiadores, que dá muito resultado, assim. Essa questão de trazer textura para maquiagem consegue dar realmente aquilo que a gente precisa. E agora eu só peguei um pouquinho do branco no outro pincel para trazer um pouco mais de luz em alguns pontos da maquiagem que eu achei que faltavam. Porque eu acho que faz parte também, trazer um pouco mais de dimensão e tudo mais. Principalmente porque eu tinha aplicado, por exemplo, esse verde no meio da testa e tudo mais. Então eu achei que precisava de um pouco mais de luz. Então eu só fui aplicando e esfumando com o dedo mesmo por aqui. Logo depois só foi retirar realmente as aplicações. O que não foi nada difícil, porque como eu tava morrendo de tanto suar, gente. Nossa, tava muito calor. Muito calor. Se você for fazer essa maquiagem, qualquer maquiagem artística, providencie um ventilador, um ar-condicionado, principalmente se você mora no norte do Brasil, porque pelo amor de Deus, tava muito calor, até bati na mesa aqui. Mas eu só fui retirar pra conseguir dar os acabamentos finais. Bom, meus amores, agora que eu já posso falar com vocês, a gente vai dar os acabamentos finais aqui. Eu já tô muito satisfeito com o resultado, inclusive, achei que funcionou a ideia. Só vou dar alguns acabamentos e vou voltar com vocês. Inclusive, só para dar uma dica, vou usar um cotonete para dar os acabamentos que eu preciso por aqui, tá bom? Já volto, meus amores. Bom, meus amores, dei os últimos acabamentos um pouco mais distante da câmera, mas finalizamos e deu tudo certo. Não vou negar que estou muito orgulhoso desse primeiro contato com a torre, com essa maquiagem mais artística. Acho que funcionou bastante. Talvez verde não seja a melhor cor para essa técnica, mas como eu queria combinar com o look, etc., funcionou legal e eu acho que deu um contraste bem bacana com a tonalidade da minha pele. Não esquece, inclusive, de deixar aí nos comentários o que você achou e ativar o sininho de notificação, porque logo mais vai ter um TBF dessa maquiagem maravilhosa para vocês conferirem, tanto aqui no Shorts quanto lá no meu Instagram, tá bom? Bom, meus amores, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Caso vocês comprem a torrezinha, caso vocês façam uma make parecida, não esquece de me marcar, de comentar comigo, porque eu vou amar ter essa interação com vocês. Muito obrigado novamente por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijão e até o próximo conteúdo.